tarde a todos. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito número 03 de 2010, instituída através do requerimento 215 de 2010, com o objetivo de averiguar os fatos relativos a possíveis irregularidades no campeonato de futebol do Distrito do Barnabés, e cumpre o que dispõe no inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município e o artigo 121 do Regimento Interno da Câmara. Informa ao depoente que está prestando esclarecimento na qualidade de testemunha, respondendo pela veracidade das informações prestadas. Solicito a qualificação do depoente. Seu nome, por favor. Jorge Soares Godinho. Seu Jorge, como o senhor tomou conhecimento dos fatos relativos ao campeonato do Distrito dos Barnabés? Bem, senhor presidente, eu, na qualidade de vereador desta casa, mediante alguns requerimentos que foram feitos através do vereador Dimas, eu também fiquei curioso em saber, porque inclusive dentro desta casa se comentava muito sobre o campeonato do Distrito dos Barnabés, inclusive sobre os valores, né, e o gasto muito alto, e eu, na minha qualidade de vereador, estive até no departamento da Prefeitura Municipal e eu pedi ao secretário de Finanças, o senhor Valdir, que ele me mostrasse o que de fato tinha sido pago naquela ficha do campeonato do Distrito dos Barnabés, né, que vem lá empenhado através de uma ficha, uma dotação. Então eu queria saber o que tinha sido gasto dentro daquela ficha. Então ele me apresentou os documentos, e o que me causou estranheza ao ver os documentos, que tinha umas notas lá que tinha uma pessoa que recebeu, que me chamou a atenção, se me permite citar o nome, que era da Maria Serrano, ela que assinou esses documentos. Eram se não me engano, 3 empenhos. E aí eu me atentei, inclusive, até aquelas notas, e eu só tomei essa decisão de ir até lá, porque até na época, o vereador aqui não era ter nem respondido, inclusive através do requerimento que ele fez. E isso causava muita polêmica. E mediante a isso, eu desci a esta casa e solicitei de ofício que eu queria cópias daqueles documentos. Passado um tempo, né, não respondia nem o vereador e muito menos a mim, eu estive até a prefeitura e relatei isso ao chefe de gabinete, Pedro Ângelo, e o porquê que não respondia ao vereador. E deixei até mesmo escapar sobre esse fato, dessas notas que eu tinha visto, desses recebimentos. Passado então o tempo, eu tornei a cobrar novamente, e eu falei que ia tomar outras medidas. Eu tomaria outras medidas através da casa, e aí então que mandaram para mim esses documentos. Cópias dos documentos mandaram para mim, e também responderam ao vereador Dimas. Quem esteve com o senhor no Departamento de Finanças, verificando esses documentos? Eu estive sozinho. Então, só para concluir, senhor presidente, o meu relato, quando esses documentos chegaram em minhas mãos, me causou estranheza, porque aquele documento que eu vi assinado pela pessoa, pela Maria, eles estavam assinados por outra pessoa. Eu retornei até a prefeitura no dia seguinte, recebendo esse documento, e fui conversar com o senhor Valdir, secretário de Finanças, e relatei a ele que de fato eu tinha mostrado a ele o documento, e eu relatei a ele, falei assim: senhor Valdir, esse documento não é o documento que eu vi com o senhor aqui no dia. Ele não teve respostas a mim, ficou meio desconversando, e eu comecei a pressioná-lo de uma certa forma, e foi inclusive no momento que ele chamou o senhor Jair, que nasce na sala dele, dizendo que ele estava indo embora.
E falou as barbaridades, fica com essa merda, que eu estou saindo. Até o senhor Jair do Pinassi falou, mas você vai deixar a sala, fecha a sala. Não quero mais saber disso aqui não, e saiu. E o senhor Jair, coordenador administrativo, saiu atrás dele, e eu saí da sala dele e fui até a prefeita para saber se ela de fato teria tomado conhecimento do que estava acontecendo. Eu falei, prefeita, está acontecendo um caso muito sério, porque foi acontecido, ocorreu isso. E a prefeita também, eu queria saber se ela tinha conhecimento do fato. E ela então me respondeu, disse, vereador, eu só pedi para que se acertasse essa situação. E aí, a partir disso, nós começamos, de fato, a investigação, e aí vinha até essa casa e nós começamos a querer saber mais detalhes sobre os documentos. Depois dessa conversa com a prefeita, o senhor esteve novamente conversando com a prefeita sobre, ela lhe procurou, ou alguém da prefeitura lhe procurou para conversar sobre o Campeonato do Barnabé, sobre esse episódio, esse acontecimento na prefeitura? Não fui mais procurado. E o senhor Valdir, ele voltou para a sala após ter conversado com o senhor Jair? Qual foi a conversa depois? Não, o senhor Valdir, nesse momento, ele foi embora. O senhor esteve no dia da final do campeonato na entrega das premiações às equipes vencedoras? Estive. O que o senhor pode me relatar do dia da final? O senhor pode fazer um relato? Dos acontecimentos? Na realidade, do dia da final do campeonato, nós tivemos, acho que tinha a inauguração da subprefeitura do distrito dos Barnabés, e inclusive eles estavam pressionando que o campeonato, que a partida de futebol já teria acabado lá no campo, e inclusive a prefeita estava junto, estava eu, se não me engano, o vice-prefeito, estava o vereador Cássio, né, e nós nos dirigimos até o campo de futebol. Chegou lá, a partida já estava acabada, o público já estava até mesmo impaciente e aguardando se fosse entregue a premiação. E até aí fizemos então a entrega dos prêmios lá. O senhor acredita que, já que esteve presente na premiação final, que foram usados lá, foram distribuídos 80 troféus e 330 medalhas? Não. Lá tinha um troféu de campeão, um troféu de vice-campeão, tinha medalhas, não sei dizer quanto, mas era o número de jogadores, né, de cada time, que inclusive elas estavam fixadas nos troféus, e foi entregue um troféu de artilheiro, um troféu de goleiro menos vazado, eu acredito que seriam uns 4 ou 5 troféus pequenos, que era nessa qualificação, de goleiro menos vazado, de artilheiro, de melhor goleiro, essas coisas que sempre a pessoa faz no campeonato. Quem esteve com o senhor se lembra? As autoridades? Quem acompanhou? Assim, precisamente, eu não me recordo, assim, sei que estava a prefeita, estava o vice-prefeito, estava o vereador Cássio, estava o Tarci, secretário, estava, Maria Serrano estava, e os representantes dos times. Se tiver mais alguma outra autoridade aí, não me recordo. Foi prometido alguma coisa no final do campeonato, fora a premiação que teve dos troféus? Foi prometido um jogo de camisa para o campeão e um jogo de camisa para o vice-campeão.
Até me recordo, me lembro que na época foi dito que seria um pela prefeitura e o outro seria por um deputado, não me recordo. Seria, então, até pediram aos times que se fizesse, trouxesse os dados, né, distintivo e cores da camisa, e posteriormente seria entregue a eles esse jogo de camisa. Essa pessoa que prometeu, você viu se foi a pessoa que estava anunciando o microfone ou foi as próprias pessoas que prometeram? Eu na realidade não me lembro quem foi a pessoa, porque foi durante os pronunciamentos, né? Então foram feitos vários pronunciamentos e agora não me recordo, não sei dizer com certeza quem seria a pessoa, porque eu acho que foram 5 ou 6 pessoas, a maioria das autoridades que lá estavam, foi dito, então eu não sei se quem foi a pessoa que disse isso, mas foi bem no final do pronunciamento. O senhor sabe se foi entregue o uniforme, se foi, quando foi, se houve recusa no que foi entregue? O que o senhor tem a me dizer? Eu me recordo, nós estávamos numa reunião no gabinete da prefeita, demais vereadores, hoje não sei informar quem de fato seriam esses vereadores, porque era uma reunião com todos os vereadores. Só que aí parece que saiu algum vereador, eu não sei informar. Mas estava a prefeita, e foi chamado, foi feito um cerimonial no momento, para que se fizesse a entrega desses troféus, do jogo de camisa, um dos jogos de camisa. Eu não sei informar também se a pessoa que estaria recebendo era o campeão ou era o vice-campeão do campeonato. E essa pessoa recebeu o jogo de camisa numa bolsa, tudo, e assim que ele abriu essa bolsa, ele se recusou a receber aquele material por se tratar de um material de péssima qualidade. E dizendo também que aquilo não era o que estava prometido a eles. O senhor esteve presente em visita no almoxarifado da prefeitura. Relate para essa comissão quanto aos procedimentos que foram desenvolvidos lá, o que foi feito lá. Eu gostaria de só fazer uma pequena ressalva aí, que quando você me perguntou se eu fui procurado pela prefeita ou por alguém da prefeitura, não. Eu estive novamente cobrando sobre as notas que me causou estranheza, sobre aquelas notas que estavam assim, assinadas por outra pessoa. E aí a prefeita me disse que aquilo já teria sido resolvido. Eu falei, mas resolveu como, prefeito? Ele falou, não, o material já está no almoxarifado. Eu falei, mas o material já está no almoxarifado? Aí passou-se um dia ou dois, eu estive aqui na casa e peguei alguns vereadores e fiz questão de ir lá e constatar se de fato esse material estava no almoxarifado. Aí chegando lá, verificamos de fato que esse material constava no almoxarifado. O senhor José Dias, conhecido como Zé do Barranco, que é responsável pelo almoxarifado, ele nos mostrou e fizemos questão de acompanhar e ver todos os troféus que lá estavam.